Olá a todos. Bom, hoje vamos dar continuidade aos vídeos referentes aí ao estudo filosófico, falando de Heráclito. Peço desculpas aí por demorar a postar esse vídeo, porque na verdade, assim, além de trabalhar, estou estudando, então existe uma de certa forma falta de tempo, até mesmo uma certa desorganização da minha parte em relação a isso, o que reflete também, imagino, no número de ouvintes. No entanto, como o tema é um tema que eu lanço a longo prazo, não é aquele tipo de informação noticiária de jornalista, que você fala uma coisa, no outro dia já não é mais relevante. Neste caso, falar dos filósofos é um assunto relevante, não só para uma semana, para um mês, para um ano, mas para décadas, porque, enfim, é um assunto que sempre é recorrente, sempre é importante, porque faz parte, como nós já dissemos, da história do mundo ocidental e oriental também, né? Por que não dizer assim? E hoje, então, falaremos sobre Heráclito. E eu vou começar com uma frase aqui do próprio Heráclito, muito interessante, que ele diz assim, em um de seus fragmentos: este mundo, que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos homens o fez, mas foi sempre, é e será um fogo eternamente vivo, que se acende com medida e se apaga com medida. Vocês vão ver que do outro filósofo que a gente tinha mencionado, fora o Laozi, do Xenófanes, que o Heráclito, ele também é alguém muito crítico. Não sei se você se lembra, você que assistiu ou ouviu o vídeo de Xenófanes, você percebe que Xenófanes foi um grande crítico de pensadores contemporâneos, ou de pensadores antigos, se comparado ao período em que ele viveu. Só que Heráclito, ele excede muito no que se refere a esse nível de crítica, porque ele é um crítico, digamos assim, muito mais voraz. Ele é tido, inclusive, como o filósofo obscuro, justamente porque ele tem uma maneira de escrever que a gente poderia denominar como através de aforismos. Ele escreve em aforismos, diria de uma forma oracular, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre Heráclito é que ele, além de ter esse estilo oracular, ele tem palavras-chave que ele utiliza recorrentemente em vários dos seus fragmentos. Ele utiliza palavras que são, de certa forma, que têm um significado muito peculiar e que em outros contextos vai ter um significado um pouco diferente, como é o caso do termo logos. E para nós começarmos a falar aqui do significado do logos na perspectiva heraclitiana e até mesmo naquilo que Heráclito foi influência para muitos outros pensadores, nós podemos começar com a etimologia da palavra diálogo. A palavra diálogo, como você deve já ter percebido, ela tem o dia, o dio, e o logos. O termo dio teria um significado que se vincula à perspectiva do fluir, da passagem, do movimento, ou seja, através de, ou fluir de, neste caso, fluir do logos. O logos, portanto, seria a razão, a palavra razoável, o verbo, etc. Então, a dialética, ela significaria o que a gente poderia dizer que é alguma coisa que através da razão se alcança o esclarecimento. Ou seja, a passagem, o movimento da razão por duas ou mais pessoas, ou até mesmo por uma, né? Desde que seja, de certa forma, uma simulação, como por exemplo a conversação que você tem com a sua própria alma. Não deixa de ser um diálogo que você tem. Então, já por aí você entende que o termo diálogo e o termo dialética em Heráclito, ele tem uma conotação que se vincula muito mais
ao quesito do logos. Aí a gente já se remete aos pensadores anteriores a Heráclito, que procuravam o princípio de todas as coisas na preeminência de um pensamento monista. Ou seja, qual é o elemento que está inserido em todas as coisas? Aí a gente vai se remeter a Tales, a Anaximandro, a Anaxímenes, que fala, por exemplo, que é o ar. Inclusive Anaxímenes menciona que a alma, que também está vinculada a esse princípio de tudo, ela é uma parte disso, né? E ela seria, de certa forma, o próprio ar, talvez até no sentido mais simbólico do que nós poderíamos ter, né, no seu sentido literal. E Heráclito vai dizer que a arquê, propriamente, não é o ar, não é a água, não é a terra, não é este elemento propriamente, em termos assim físicos, literais, mas a arquê é justamente o logos, a que ele chama de fogo. Então nós podemos denominar o logos de Heráclito como logos fogo, ou fogo logos. E aí entra uma questão muito interessante, que a crítica de Heráclito para com os contemporâneos e os pensadores anteriores a ele é justamente a seguinte: a questão do conhecimento horizontal, que é aquele tipo de conhecimento que Heráclito chamaria de polimatia, a qual ele acusa Homero, Xenófanes, Pitágoras e tantos outros de praticarem. Porque a polimatia nada mais é do que absorver muitas informações, ter um conhecimento de elementos muito variados, conhecimentos vastos, porém que não te levam a uma verdadeira profundidade, a qual o Heráclito chamava justamente da profundidade do homem desperto, porque o homem desperto é diferente do homem sonolento. Então Heráclito dizia que esses filósofos, esses pensadores, esses poetas, nada sabiam, porque eles não tinham a verdadeira profundidade que ele alcançara, porque tendo em vista que a alma se vincula ao logos, porque ela faz parte de um mundo aparente, mas uma vez que ela esteja disposta a despertar-se, como ela é vinculada a esse logos, lembre-se na perspectiva monista, então a alma poderia alcançar a harmonia a qual se alcança aqueles que estão em permanente luta, na luta dos contrários. E a gente vai falar muito sobre a luta dos contrários e também sobre o devir, sobre o tudo flui, aquilo que nós poderíamos denominar como pantarrei, na perspectiva do próprio Heráclito, né? Então essa é a grande crítica que ele faz a esses filósofos. Eles têm um conhecimento horizontal, mas não têm um conhecimento aprofundado. Não existe aquela cadeia de dimensionalidades necessárias para se aprofundar e alcançar o logos. E é muito interessante isso, porque inclusive eu tenho até as palavras aqui do próprio Heráclito. Ele diz o seguinte, em relação ao próprio estilo que ele tinha, que é o estilo de pensamento sibiliano, que tem a ver com Sibila. Sibila, na verdade, é o sinônimo de pitonisa, praticamente aquela sacerdotisa do oráculo de Delfos, que Heráclito diz, e por isso Heráclito diz o seguinte neste fragmento aqui. Ele fala, com seus lábios, isso referente à pitonisa, com seus lábios delirantes diz coisas sem alegria, sem ornatos, ou seja, ornamentos, e sem perfume, mas que atinge com sua voz para além de 1000 anos, graças ao Deus que está nela. É mais ou menos aquela coisa que você vê também nas passagens bíblicas, porque a Bíblia, como se trata também em muitos casos, no que se refere aos livros da Tanakh ou os livros proféticos, dá a ideia de que uma palavra apenas
é o suficiente, dada o contexto e as circunstâncias que te cercam. Pode ser uma resposta maior, melhor, mais adequada do que um livro de 700 páginas. Inclusive o próprio apóstolo João menciona que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. É interessante, ele já herda isso de certa forma de Filon de Alexandria, que também faz uma síntese da filosofia grega com a Torá e o pensamento dos profetas. Então essa é a grande perspectiva de Heráclito, no momento em que ele procura levar o seu conhecimento à semelhança ao estilo da Sibila, da Pitonisa, porque ela tem lábios delirantes, que não tem ornamentos, certo? Que não tem enfeite algum, mas que leva a carga pesada de uma revelação. Então, existe uma profundidade maior do que se teria apenas no método aristotélico, embora obviamente Aristóteles vem bem depois que Heráclito, do que aparentemente aquilo que o próprio Heráclito menciona como sendo o logos, ou o profundo, propriamente dito. Então isso aí claramente denota o estilo oracular, que é na verdade proposital por parte de Heráclito, onde existiriam, neste caso, camadas de interpretações, que a gente poderia dizer que estão sobrepostas, né? Que em alguns casos são semelhantes, em outros casos aquelas palavras-chave têm um significado um pouco diferente dependendo do contexto. À semelhança, portanto, de qualquer outro livro profético. Mas é bom que se diga aqui que se existem alguns aforismas de Heráclito que não manifestam obscuridade, são justamente os de cunho crítico. Porque, de certa forma, Heráclito ele era um aristocrata, ele teria até abandonado a possibilidade de se tornar rei, porque ele era alguém que não gostava de ficar junto às pessoas, pelo menos é o que dizem, a gente não pode confirmar isso, porque como eu já disse em outros vídeos, as informações que nós temos a respeito desses personagens são muito fragmentadas, né? Quer dizer, temos poucas informações em textos que são incompletos. Mas alguns historiadores da filosofia alegam que ele era tinha de fato uma personalidade um tanto misantropa, ou seja, que tem aversão às pessoas. No entanto, se nós mencionarmos aqui as críticas, a gente vai ver que os aforismas de Heráclito não são tão oraculares assim. Justamente porque ele tem essa pegada aristocrata, né? Ele não tem vergonha de dizer as suas posições sem temer qualquer tipo de classe de pessoas. Ele, por exemplo, fazendo aí a crítica dele, eu vou ler aqui um dos seus fragmentos, diz o seguinte: o fato de aprender muitas coisas não instrui a inteligência, do contrário, teria instruído Hesíodo e Pitágoras, do mesmo modo que Xenófanes e Hecateu. Bom, aqui esse texto já nos remete à polimatia, que é aquela crítica de que esses pensadores tinham muitos conhecimentos diversificados, mas todos eles superficiais. Em nenhum dos casos alcançava a profundidade do homem verdadeiramente desperto, como o próprio Heráclito acreditava que era. Tem outra parte aqui dos fragmentos de Heráclito muito interessante, que ele diz assim: é sábio escutar não a mim, mas o meu discurso, que é o Logos, e confessar que todas as coisas são um. E isso é muito interessante porque demonstra que Heráclito ele não tinha, embora ele tivesse essa arrogância aristocrática,
de dizer que era melhor do que os pensadores anteriores, do que os pensadores que viviam em sua época, ou dizer que valia mais do que muitos homens, a perspectiva dele era baseada numa lógica muito peculiar, de que o Logos era justamente aquilo que lhe traria, ou que traria à humanidade o convencimento, porque ele separa a realidade, de certa forma, em dois pavimentos, que é o pavimento onde tudo flui, onde tudo se move, que é o Pantarrei, e no pavimento onde tudo se harmoniza, que é justamente, neste caso, o Logos, propriamente dito, ou o fogo Logos. Então, quando ele diz, é sábio escutar, não a mim, mas o meu discurso, tomando a perspectiva oracular que diz que um texto pode ter mais de uma aplicação, mas se nós nos voltarmos, de certa forma, ao contexto das prerrogativas heraclitianas, nós vamos entender que ele estaria se referindo, na verdade, ao fato de que ele está tentando expressar o Logos, mas que ele mesmo, por mais que esteja tentando e por mais que esteja buscando se tornar alguém desperto, ele mesmo ainda não despertou totalmente desse sono, ao ponto de tudo que falar ser referente à perspectiva do próprio Logos. Então ele diz, é sábio escutar não a mim, mas o meu discurso, ou seja, o meu diálogo, que de certa forma a gente pode até entender mais como monólogo do que diálogo propriamente, mas enfim, o meu discurso, ou seja, o Logos, e confessar que todas as coisas são um, porque o Logos fala através dos homens despertos, porque lembre-se, muito importante, a alma faz parte, porque ela também tem um atributo do Logos. Um outro fragmento, Heráclito, ele vai se referir justamente a Deus. Inclusive, é um fragmento que me veio de sobressalto, né, num dia que eu estava perambulando na rua, e eu comecei a pensar, né, eu até mencionei isso em outro vídeo aí de filosofia, eu comecei a falar, puxa vida, as coisas no mundo são tão inversas, né? Então Deus pode ser dia e noite, pode ser guerra e paz, etc, etc. Obviamente, com certeza eu já tinha ouvido alguma coisa a respeito dessa perspectiva heraclitiana sem conhecer de fato o próprio Heráclito. E talvez inconscientemente isso tenha sobressaltado na minha mente como se fosse um insight, talvez de certa forma um insight não tão verdadeiro assim. E que depois eu fui descobrir que se refere justamente ao pensamento heraclitiano. Porque um dos fragmentos de Heráclito diz justamente isso. Deus é dia e noite, é inverno, verão, é guerra, paz, é superabundância, fome. Mas ele assume formas variadas, do mesmo modo que o fogo, quando misturado a aromatas, é denominado segundo os perfumes de cada um deles. Então, nessa perspectiva heraclitiana a respeito de Deus, Homero ele teria errado de uma maneira assim estrondosa, porque para Heráclito a guerra é a parteira da história. A guerra é necessária porque ela faz parte de uma visão de mundo que a gente poderia denominar aqui como a concepção da realidade como sendo um processo ou um fluxo dialético. E a gente vai ainda falar dessa influência dialética em outros pensadores, tá? Como Hegel, Marx e tantos outros. Mas nesse sentido aqui, o Deus que é guerra e paz é diferente do Deus de Homero, porque Homero defendia a paz entre os deuses e os homens. Por isso é grandemente criticado por Heráclito. O próprio Heráclito, em outro fragmento, ele diz o seguinte: o conflito é o pai de todas as coisas. De alguns faz homens, de alguns escravos, de alguns homens livres. Aqui ele está dizendo então
Como eu disse que a guerra é a parteira da história, de certa forma ele diz: o conflito é o pai de todas as coisas. Ou seja, a guerra, nesse sentido, não o sentido propriamente da guerra em si mesma, em termos políticos, mas no sentido de conflito. Os conflitos no mundo aparente existem, e é impossível que eles não existam, porque eles são a verdadeira, a forma mais adequada de se achegar à verdadeira harmonia. Então isso aí, obviamente, não significa dar vazão à guerra em todos os momentos, no que se refere à guerra de maneira literal. Porque a gente tem também o oposto da guerra, que é a própria paz. E a paz também é Deus na perspectiva de Heráclito. Mas é aí que entram as influências, né? Porque, de certa forma, vários autores na história tiveram uma influência de Heráclito. E Hegel, ele teve uma grande influência de Heráclito, como todos nós sabemos. A perspectiva de linearidade de Hegel era muito similar ao pensamento do próprio Heráclito, que, como eu já disse aqui antes, é uma concepção da realidade como sendo um processo, um fluxo de eterna mudança. Então essa visão de Hegel, por exemplo, foi de suma importância para ele formular uma filosofia toda voltada à questão dialética. Como, por exemplo, aquela ideia de que no momento em que surge uma tese, surge uma antítese, e destas duas alcança-se, portanto, uma síntese. Marx, baseado em Hegel e, de certa forma, por que não dizer em Heráclito, direto ou indiretamente falando, já leva isso para a dialética materialista, que já tem uma outra conotação. Detalhe também interessante notar aqui que Nietzsche teve uma influência também de Heráclito, não propriamente na concepção dialética, mas poderíamos dizer que até o estilo de Nietzsche é muito similar ao estilo de Heráclito. Nietzsche, nós podemos dizer que ele foi um filósofo obscuro, porque ele escrevia também aforismos de maneira que dificultasse a interpretação daqueles que não se preocupassem em se aprofundar na mesma realidade que ele estaria descrevendo ali em seus textos. Obviamente Nietzsche teve outras influências, não só de Heráclito, claro, mas nós podemos dizer que, em termos gerais, Nietzsche teve uma influência maior de Heráclito do que de Sócrates, por exemplo. Mas vamos continuar para finalizar o vídeo. Como eu tinha dito, e só para pontuar isso melhor, para destacar isso mais, a alma é parte do princípio do Logos. É importante que você entenda isso. Então o homem ele poderia encontrar em si mesmo a própria verdade. Os homens eles poderiam optar pelo sono metódico, dada a sua própria força volitiva, ou pelo despertar oracular, né, recebendo essa visão mais profunda a respeito da vida. Então tudo isso estava nele porque era uma perspectiva humanista. Então a alma participa do princípio eterno do devir, ela está dentro desse fluxo contínuo, ela participa de Deus, mas também participa do mundo perpétuo da mutação, e no momento que ela é desperta, ela alcança a unidade, ou o uno, que seria, no caso, a harmonia do Logos. Porque, de certa forma, essa perpétua luta dos contrários pela supremacia de um e de outro, eles meio que se completam. Na verdade, assim, a gente pode até entender dessa forma, que eles ou se completam ou se anulam mutuamente, porque, de certa forma, no sentido negativo de se anular, eles se dissolvem em fogo, ou no sentido de se completar, eles se completam também em Logos, ou seja Logos, ou seja fogo, é a mesma coisa, tá? E aqui a gente já tem que avaliar outra questão importante. Você que acompanhou o vídeo de Anaximandro e de Lao Tse,
você logo vai perceber uma similaridade entre o pensamento de Heráclito, o pensamento de Anaximandro e o pensamento de Lao Tse. Anaximandro, ele tem uma perspectiva da luta dos contrários? Tem. Lao Tse e o Tao Te Ching tem essa perspectiva também da luta dos contrários? Na verdade, tem a do Yin e Yang. Porque o Tao Te Ching menciona que existem forças que se completam e se harmonizam. Então, como em termos históricos e cronológicos Heráclito está muito próximo a esse período em que o Tao Te Ching foi escrito, nós podemos concluir que ocorreu uma influência ou de um ou de outra. A gente não pode afirmar com total certeza se ocorreu essa influência e se essa influência ocorreu, se ela ocorreu por parte dos chineses ou por parte dos gregos. Já não teria como nós afirmarmos aqui isso. Mas o que nós podemos dizer é que Anaximandro tinha essa perspectiva e que, de certa forma, era muito diferente, pelo menos no ponto final da síntese, porque para Anaximandro o final da luta dos contrários é um ato punitivo. Então isso é bem diferente da harmonia que se completa, porque é uma perspectiva positiva, não negativa, como é no caso de Anaximandro. E negativa assim no sentido total, e não no sentido aparente, como o próprio Heráclito poderia asseverar, no sentido em que eles se dissolvem, mas que se termina, de certa forma, se dissolvendo no fogo, ou seja, terminando no logos, se dissolve negativamente, mas se completa mutuamente no próprio fogo. Para Anaximandro, o resultado é punitivo. Outro fragmento de Heráclito, agora vinculado ao Tudo Flui, que é o do Pantarrei, ele diz o seguinte: tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sempre sobre ti. Então o Logos Fogo aqui ele exerce uma função de racionalização, quase que a gente poderia até dizer, de certa forma, econômica, nas trocas substanciais do universo, semelhantemente à moeda. Veja, por exemplo, esse fragmento para entender melhor. Ele diz o seguinte: todas as coisas são trocadas em fogo, e o fogo se troca em todas as coisas, como as mercadorias se trocam por ouro, e o ouro é trocado por mercadorias. Aqui novamente a gente tem uma perspectiva monista. Até porque essas transformações que advêm do fluxo universal, elas não denotam desgoverno e desordem, como alguns poderiam pensar. Muito pelo contrário, o Logos Fogo, ele é também razão universal. Lembram de Hegel? Eu nem falei de Hegel ainda, tenho como vocês lembrar se não tiverem assistido em outro canal ou em alguma aula, né? Mas enfim. Mas Hegel fala muito da razão universal. Na verdade, eu até citei isso em alguns vídeos aqui. Então, por isso, essa razão universal impõe medida ao próprio fluxo. Por isso que a gente pode até voltar aqui ao primeiro trecho que a gente leu nesse vídeo. Eu vou repetir aqui para que você complete o entendimento. Ele diz assim: este mundo que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos homens o fez. Foi, sempre, é e será um fogo. Então você já vê que Heráclito dispensa aquela visão antropomórfica como o faz Xenófanes. E aí ele diz: é e será e sempre um fogo eternamente vivo, que se acende com medida e se apaga com medida. Então o Uno, o Logos, permeia o mundo das aparências. E nisso a gente pode considerar que, assim como diria Parmênides, a gente ainda vai falar de Parmênides, Heráclito ele também tinha a cosmovisão, de certa forma, em dois pavimentos, né? Um que seria o lugar onde tudo flui, e outro em que o Logos é um, ou seja, harmônico.
Então, existe uma tradição de dizer que Heráclito e a escola eleata, né, eleática de Parmênides, tem uma oposição de ideias. Mas, se a gente for avaliar mais a fundo o pensamento de um e de outro, existe também muitas similaridades, tá? Bom, gente, tem muita coisa para falar de Heráclito aqui, não vai dar tempo, infelizmente, porque, eu inicialmente comecei a fazer esses vídeos sobre filosofia tentando deixá-los mais curtos, mas não deu. Infelizmente eu não tive essa capacidade de síntese, me perdoem. E para terminar esse vídeo eu vou só citar alguns itens aqui que eu tirei de vários livros que eu tenho aqui em casa, de alguns PDFs também na internet, que diz o seguinte. Bom, primeiro, falando de Heráclito, só para a gente sintetizar tudo: nega o antropomorfismo, ponto. A filosofia dele é a filosofia do Pantarei, que é tudo flui, tá certo? Ele apregou o eterno devir. O eterno devir é tudo que retorna ao fogo, que consome e volta a existir. Então, o devir na perspectiva nietzschiana é com base na perspectiva heraclitiana. O devir é justamente o retorno à mesma coisa. E esse devir é nada mais do que a manifestação do fluxo da razão que termina em logos, em fogo. Outra coisa, as divindades são fogo misturado com incenso, mas aí na perspectiva de Heráclito ele já tira esse viés antropomórfico, então na verdade a divindade é o logos. E por isso o logos é guerra e paz, dia e noite, inverno e verão, fome e saciedade, frio e calor, etc, etc. A alma é mais uma rarefação do fogo, portanto ela parte dessa realidade. A gente pode considerar na perspectiva materialista, em relação à interpretação de Heráclito, que a alma, de certa forma, poderia ser algo vinculado aos elementos da matéria, como é em Anaxímenes, que diz que a alma tem vínculos com o ar, com a pneuma. Outro ponto interessante aqui, de curiosidade, existem poucos fragmentos das obras de Heráclito. A forma como Heráclito morreu, conforme alguns relatos, não posso asseverar se isso é verdadeiro, mas eu não tive acesso a todo o histórico do filósofo, obviamente, mas dizem que ele teria morrido num monte de estrumes de vaca. O relato diz o seguinte: como ele estava doente, ele foi orientado por uma curandeira a fazer um processo de cura um tanto bizarro, né? E conforme a orientação, o excesso da água sairia, né, pelo calor de estrumes, enfim. E em uma das versões conta-se que seu cão não o reconheceu por ele estar coberto de estrume, teria matado. Quer dizer, a gente vê que existe a morte de Heráclito não foi uma morte digna de um oráculo do Logos. Mas não posso asseverar se foi assim mesmo. Eu não tenho essas informações, não levantei todas essas informações, é só por curiosidade mesmo. Heráclito influenciou muitos filósofos, a gente já falou disso aqui. Boa parte do pensamento de Heráclito também é similar ao Tao Te Ching, falamos disso. Heráclito é tido como um filósofo obscuro, que escrevia por enigma, já falamos sobre essa perspectiva sibilante. Sim, olha, interessante também dizer que Heráclito influenciou também os estoicos, que se referem ao conceito de logos. Bom, é isso, gente. Tem muitos detalhes a falar aqui. Eu não me prendi a todos, eu me prendi mais ao conceito de logos e a luta dos contrários, porque de certa forma essas informações são necessárias para a gente trabalhar a perspectiva de interpretação nos outros vídeos, porque a gente vai tentar fazer uma síntese do pensamento de todos os filósofos pré-socráticos para chegar então à conclusão das maiores aporias e daquilo que realmente é bom para manter no nosso pensamento.
E para finalizar, outra coisa que eu não falei ainda e é importante dizer, essa concepção de Heráclito, como eu tinha dito antes, isso aí até falei, né, que é do processo do fluxo, da eterna mudança, essa concepção heraclitiana da realidade, ela contrasta enormemente com o desenvolvimento que ocorreu posteriormente na própria metafísica, que é vinculada a Aristóteles, né? Então, Aristóteles ele chegou a analisar o pensamento de Heráclito, mas não com a dedicação costumeira que nós poderíamos esperar de Aristóteles, porque ele toma a perspectiva da guerra dos contrários de Heráclito na concepção de conceitos puramente lógicos. E se nós partimos dessa perspectiva, a gente vai logo entender que a guerra e a paz não podem ser a mesma coisa se a gente partir de uma interpretação dentro da lógica e não da perspectiva profunda a qual é orientada toda a filosofia de Heráclito, né? Mas, tirando isso, quando falarmos a respeito de Aristóteles, muitas coisas vão ficar aí mais esclarecidas, tá? Finalizo por aqui, um grande abraço para todos, e o próximo vídeo eu vou lançar aí algo a respeito do paradoxo de Epicuro. Obviamente Epicuro é um filósofo que a gente vai falar muito depois. Primeiro a gente tem que terminar aí essa fase pré-socrática e depois Sócrates, Platão e Aristóteles, para chegar em outros filósofos também importantes, mas eu quero fazer algo a respeito do paradoxo de Epicuro porque é um áudio que já estava pronto e eu vou lançar aí também, tá? Então é isso, um grande abraço a todos e tchau!